Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 20. Texto, a mensagem do Senhor para as nossas vidas nessa noite. João, o Evangelho, capítulo de número 20. Quero ler com você os versículos 30 e 31. A palavra do Senhor nos diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos, ó Deus, com a Tua palavra aberta diante de nós. Senhor, é a Tua palavra. Ela é suficiente, ela é, ó Deus, de fato completa, ela é, Pai, poderosa, como ela mesma diz de si mesma. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela é apta, ó Deus, para discernir pensamentos, intenções. Ela é poderosa, ó Deus, para nos instruir, para nos repreender, para nos mostrar o caminho da justiça e para tornar o teu servo perfeito, a tua serva perfeita, como Paulo escreve a Timóteo. E, ó Deus, nessa hora, nós rogamos que seja a tua palavra a falar aos nossos corações. Seja ela, ó Deus, a trazer sobre nós aquilo que é, ó Deus, a intenção do Senhor para nós nessa noite. Que, ó Pai, se há entre nós amigos que ainda não te conhecem, que ainda não se renderam à palavra do Senhor, o Senhor esteja trabalhando nessas vidas nessa noite. E, ó Deus, aqueles que têm conhecido e proclamado o nome de Jesus, sejam também, ó Deus, fortalecidos, reanimados, sejam, ó Deus, reavivados no poder do Senhor. Que a tua igreja, ó Deus, nesse mês que nós celebramos 160 anos de nossa denominação, nesse mês, ó Deus, em que estamos meditando e trazendo ao nosso coração e à nossa mente o cuidado com a igreja, que o Senhor nessa noite, ó Deus, nos ajude a avançar um pouco mais nessa questão. Que o Senhor, ó Deus, nos dê realmente o sentido do compromisso e, ó Deus, da beleza que é pertencer à igreja do Senhor. Do privilégio, ó Deus, do extremo privilégio que é poder ser chamado de filho do Senhor Todo-Poderoso. E estar, ó Deus, em comunhão com aquela que é chamada por Ti mesmo de coluna e baluarte da verdade. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a ter realmente um sentimento e uma vivência, ó Deus, que demonstre o amor pela igreja do Senhor, que o Senhor chama de noiva, que o Senhor chama, Deus, de bendita do Senhor. Ó Pai, nessa noite, que o Senhor avive isso nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o cuidado com a igreja no zelo pela sua mensagem. Esse é o tema da reflexão, da meditação, da palavra que eu quero expor para os irmãos nessa noite. Nesse mês do cuidado, nós poderíamos falar de muitas coisas ligadas ao sentimento pela igreja, e falamos. Nós poderíamos meditar sobre diversas situações, sobre o poder da igreja, e nós ouvimos sobre isso durante esse mês. Mas nessa noite eu quero trazer, irmãos, algumas questões que mostram que aquilo que Jesus fez lá naqueles primeiros dias, dos primeiros momentos do primeiro século, nós precisamos sempre trazer ao nosso coração. Nós sempre precisamos revisitar isso. E precisamos mais ainda da misericórdia e da ação do Espírito Santo de Deus sobre nós, para que isso não fique apenas no nosso intelecto, mas tome conta do nosso coração, tome conta dos nossos atos, para que nós venhamos cada dia ser igreja. Igreja sendo igreja. Igreja vivendo igreja, igreja se aumentando como igreja, e igreja esperando o resgate e a busca do Senhor por sua noiva. O texto que nós estamos lendo, irmãos, ele é a coroação, ele é o corolário de um grande relato desse evangelho. João, que era chamado o discípulo a quem Jesus amava, ele mesmo, João, se apresenta, pelo menos em 4 textos, se dizendo assim,
Ele poderia, irmãos, expor algumas questões com relação à predileção de Jesus por ele, mas ele não faz. Ele poderia colocar algumas questões das pessoalidades, daqueles momentos em que ele tinha mais tranquilidade de estar com Jesus, mas ele não faz. Ele se agarra colocando o final do seu evangelho exatamente uma questão que vai transcender aquele momento e vai ultrapassar gerações e vai chegar aos nossos dias, e Jesus, não vindo nessa nossa geração, vai ultrapassar os nossos dias, porque essa é a missão, é o chamado, é a vocação da igreja do Senhor, para hoje e para até o dia que o Senhor vier buscar a sua noiva. João escreve essa passagem, meus irmãos, mais ou menos no ano de número 85 a 90 do primeiro século. Os estudiosos colocam alguns questionamentos, alguns dizem que pode ser por volta do ano 70, mas o mais importante não é a data em si, o mais importante é que tudo que João relata já havia acontecido há algumas décadas. Algum tempo já havia sido passado. E a questão é, por que João traz esse escrito? Por que João registra essas questões? Já havia passado um tempo, Jesus já havia subido, assunto aos céus, em poder, em glória. O livro de Atos já havia acontecido porque os discípulos saíram a pregar, a igreja estava crescendo, mas Mateus, Marcos, Lucas e posteriormente João relatam o que acontece nos dias de Jesus, e há uma intenção muito clara nisso. O texto diz, essas coisas, aquilo que eu escrevi, tudo que foi registrado é para que vocês creiam, para que vocês tenham não somente uma história, um entendimento, mas para que isso tome o teu coração, a tua mente e as tuas atitudes. E é interessante você observar que João narra, irmãos, exatamente uma situação logo depois de nós vermos talvez o maior dos registros de incredulidade dos próprios apóstolos de Jesus Cristo. Se você está com a sua Bíblia aberta, e eu peço que assim esteja, que você observe os versículos anteriores. Eles vão trazer o último relato de um dos discípulos do Senhor que demonstra incredulidade diante do maior fato da história, diante do auge da obra do Senhor. Não somente ele, para que nós não sejamos injustos, mas ele vai mostrar o que já estava acontecendo com todos os discípulos até Jesus se revelar a eles. Se você quer conferir, você vai ver que Jesus havia ressuscitado. Porém, a palavra, a narrativa da ressurreição foi recebida pelos próprios discípulos de Cristo com incredulidade. Marcos 16 mostra que Maria Madalena, quando foi falar com os discípulos, Marcos 16:11 diz assim, estes, os discípulos, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, Maria Madalena, não acreditaram. 2 versículos depois, o texto de Marcos, que é bem sucinto, ele mostra que Jesus havia aparecido a 2 homens no caminho de Emaús. Mas o versículo 13 diz, indo eles, anunciaram aos demais, ou seja, aos 11, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Lucas 24, dos versículos 10 e 11, diz que as mulheres foram contar aos apóstolos. E o texto diz que isso pareceu conversa fútil. Ou seja, não deram crédito também à mensagem. E os evangelhos sinóticos narram, então, essas expressões. Porém, no texto que nós lemos, se você pega, então, João, a partir do versículo 26, você vai ver o que acontece com Tomé. O texto diz assim, passados 8 dias, ou seja, Jesus já havia ressurreto um domingo antes, era o domingo seguinte, estavam outra vez reunidos ali os seus discípulos. E Tomé estava com eles, porque ele não estivera no momento anterior que Jesus aparecera aos discípulos. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, então, irmãos, diante daquela experiência, daquele momento ali, ele se rende ao Senhor e o texto diz, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu.
E Jesus, então, irmãos, diante daquela expressão de Tomé, Jesus misericordiosamente diz para aquele apóstolo, para aquele discípulo: porque me viste, creste? E aí ele libera a palavra, irmãos, que é exatamente a palavra que nos toca hoje. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a minha história e a sua história. Nós, irmãos, vivemos num tempo em que muitas vezes as pessoas querem ser convencidas. Elas querem que tudo seja provado de tal forma que não possa haver uma sombra de dúvida sequer na mensagem anunciada do Evangelho. Há esforços e mais esforços para que, ou cientificamente, ou historicamente, ou numa outra expressão que venha de impacto como um fato estudado, provado e comprovado, as pessoas possam ser convencidas. Mas o fato não é o convencimento, mas sim a conversão, a transformação realizada pelo Espírito, que faz de fato com que a igreja seja algo genuíno, a igreja possa se chamar do Senhor e a igreja possa então anunciar e levar essa mensagem adiante. Eu quero então observar, irmãos, com os irmãos algumas questões. Olhando para a igreja dos nossos dias, será que nós podemos afirmar, irmãos, ou nós aqui, igreja local, a nossa denominação no nosso país, a igreja evangélica nessa nação e também pelo mundo, será que nós podemos afirmar com toda certeza que nós temos observado e mantido a identidade dos nossos primeiros pais? O texto diz, irmãos, que na verdade, ou seja, por conta disso, depois disso acontecer, versículo 30, depois que há esse momento com Tomé, João diz, fez Jesus muitos outros sinais, muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. Mas tudo isso que foi registrado era para que acontecesse com eles, os discípulos, e conosco, nós venhamos a crer, ter de fato no coração essa situação de dizermos, Senhor meu, Deus da minha vida, Senhor da minha história. Será que nós vemos isso na igreja dos nossos dias, irmãos? E é verdade que nós temos essas limitações, a falta de fé, às vezes o desejo de nós sermos mais do que convencidos para que venhamos a desfrutar da crença. Aquela que Tomé, mesmo ouvindo com o amor do Senhor, ouviu com uma repreensão. Só agora que você viu que você crê? Só agora que você tocou no meu lado? Só agora que você colocou as mãos na minha ferida você vai crer? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, quando nós olhamos então para esse texto, quero de uma forma sucinta trabalhar 3 situações, irmãos, que nós devemos observar na igreja dos nossos dias. Aqui na igreja local, situações que eu e você precisamos nos empenhar, lutar para que sejam a nossa realidade, para que sejam a nossa vivência, para que como igreja nós mostremos o zelo e o amor, não por uma questão apenas afetiva, não por uma questão empática ou simpática, mas por uma questão de fidelidade, por uma questão de entender quem é o nosso Deus e o quanto Ele ama a sua noiva e zela por purificá-la ao longo dos dias. E a primeira questão, irmãos, está exatamente no versículo de número 30, quando João diz que Jesus havia feito muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. E o que eu quero trazer para os irmãos que, cuidando da nossa igreja, irmãos, investindo esforços, orações, estudos, para que nós continuemos a ter a expressão de bem-aventurados os que não viram e creram, nós devemos, irmãos, zelar pela suficiência da palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra do Senhor, irmãos, ela é suficiente. Nos nossos dias, irmãos, uma característica que você vê do Evangelho é que muitos sobem nos púlpitos, leem um versículo da palavra de Deus e depois desandam a divagar sobre várias e várias temáticas. É autoajuda por um lado, é a defesa do poderio ou do empoderamento do homem, dizendo você pode, você consegue, você tem essa capacitação.
Outros dizem, você tem que ter um sentimento que extrapola o natural, porque nós precisamos ser politicamente corretos. O dia do abraço, o dia do beijo, o dia da cartinha, e dias vão sendo inventados. Mas o que o crente deve zelar pelos seus dias, cuidando da igreja, é para que nós, irmãos, realmente tenhamos em alta conta a suficiência e o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. Esse foi um dos lemas da Reforma Protestante, uma das questões que de fato trouxeram uma marca da igreja protestante e evangélica do nosso país. A palavra do Senhor, irmãos, ela não é exaustiva naquilo que ela narra. João faz questão de dizer, se fossem escritos tudo o que Jesus fez, a obra do Senhor, aquilo que de fato Ele é, Ele diz isso no 21, 25, não haveria espaço em todos os livros do mundo para escrever tudo isso. E muitas vezes nós pensamos que João está usando apenas uma linguagem hiperbólica, ele está sendo exagerado, ele está colocando algo que seria para trazer para o nosso coração alguma coisa que a gente ficasse apenas espantado. Mas a realidade, meu irmão, é que você sabe muitas vezes quando te faltam palavras para descrever uma situação. Às vezes os apaixonados querem demonstrar o quanto amam alguém e ele tenta escrever um poema. Ou ela tenta mostrar de uma forma simbólica, num gesto, alguma coisa que vá transmitir o que carrega dentro do seu coração. E às vezes, num gesto de humildade, as pessoas são obrigadas a dizer, olha, eu te amo tanto, mas me faltam palavras para expressar de fato o quanto é grande isso na minha vida. Agora eu gostaria de tirar você desse patamar e gostaria que você pensasse comigo, meu irmão, como nós poderíamos declarar, em primeiro lugar, a glória do Senhor Jesus. Quantas palavras seriam necessárias para descrever a glória do Senhor na eternidade? O apóstolo Paulo, escrevendo o primeiro capítulo aos Efésios, ele começa a narrar o Senhor desde a eternidade, planejando a vinda de Cristo. E ele descreve um longo texto, longo texto, mas ele não consegue expressar tudo aquilo que estava lá na eternidade com Deus. A palavra do Senhor, irmãos, ela não é exaustiva, ela não traz tudo que nós possamos pensar e entender, por exemplo, não só da glória de Cristo, mas a sua eternidade, a sua encarnação, como descrever aquele que é Deus, aquele que é todo-poderoso se encarnando, como, em que palavra da ciência isso é possível? Como descrever alguém que deixa a sua glória sendo espírito e se torna um de nós, de carne e osso? Como que a palavra, irmãos, poderia ser realmente exaustiva em descrever, por exemplo, além da encarnação, a obra de Cristo no nosso meio? Jesus, ainda criança, andando pelas ruas da Galileia, uma criança que muitos olhassem e diriam, normal, cresci em sabedoria, estatura e graça. Diante de Deus, como é isso diante de Deus? E diante dos homens, que você vai vendo um garotinho crescendo, brincando talvez com as ferramentas do pai, carpinteiro. Como que a palavra seria exaustiva, meu irmão, minha irmã, para descrever o amor daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, pelas pessoas. Os evangelhos trazem um Jesus que andava pelas ruas, e por onde passava, meus irmãos, ele se mostrava como revelação, como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, a imagem perfeita do Deus vivo. Será que haveriam palavras que descrevessem tudo isso? E isso nos mostra, irmãos, que a Bíblia nunca teve a intenção do seu autor, o próprio Deus, de ser um livro que esgota todas as palavras. Mas ela é suficiente para demonstrar e trazer tudo aquilo que eu e você, tudo aquilo que nós necessitamos para de fato conhecermos o Senhor e crermos. Para dizer, Senhor meu e Deus meu. A Bíblia não é exaustiva, meu irmão. Isso seria impossível. Mas a Bíblia é a revelação suficiente para o ser humano. Nesses tempos, irmãos, a palavra do Senhor muitas vezes tem sido tratada, e eu não estou aqui colocando como ela é tratada no mundo.
Eu estou colocando, irmãos, como muitas vezes ela é tratada dentro da igreja, dentro daquela que se diz a noiva de Cristo. Muitas vezes, irmãos, a gente vê que os evangélicos têm tratado a palavra de Deus ao lado de um livro qualquer de autoajuda, de um livro qualquer escrito por um pastor dos nossos dias. Muitas vezes nós lemos o texto bíblico, nós vemos a verdade diante de nós, mas muitas vezes dentro das igrejas as pessoas dizem, mas o pastor fulano de tal diz isso, isso e isso. E se ele contradiz a Bíblia, o que nós vemos muitas vezes dentro das igrejas evangélicas é o que acontece dentro do romanismo, onde a palavra de um sacerdote tem mais valor do que a palavra de Deus. E isso tem penetrado dentro do meio evangélico. Aquele pastor, e para não ser desonesto, vou não colocar o peso sobre o nome de ninguém, aquele outro pastor, muitas vezes, irmãos, o que tem sido dito por pastores dentro da internet, tem substituído dentro do nosso lar a leitura, o estudo, a meditação e a humildade diante dessa palavra que é a palavra do Senhor. Alguns pastores têm brincado com isso. Colocam que, quando anunciam na igreja, por exemplo, num culto de manhã, que eles vão pregar tal texto, eles dizem, o sujeito vai para sua casa, dá um Google lá no nome de alguém, coloca o texto que vai ser pregado naquela noite. E aí ele vai para dentro da igreja no culto da noite. Já ouviu uma palavra naquele texto. E ele não se torna mais alguém que está ali ouvindo a palavra de Deus, mas ele se torna um crítico. Ele faz a crítica do sermão que está sendo pregado. Ih, não pregou igual aquele outro. Aquele outro já falou isso aqui melhor. Ó, já sei tudo que você está pregando, porque eu já vi fulano, beltrano e ciclano pregando isso. É um negócio, irmãos, que embora seja, de certa forma, sinal dos nossos dias, o que nós muitas vezes não percebemos, irmãos, é que nós estamos mais abraçando a autoridade de alguns homens que são homens de Deus, são estudiosos, devem ser apreciados, mas nós nunca podemos abandonar a nossa experiência com a palavra de Deus. Você quer cuidar da sua igreja, meu irmão? Zele para que nos púlpitos da tua igreja a palavra do Senhor seja exposta. Zele, meu irmão, para que aqui o pastor seja cobrado, para que faça uma exposição fiel das Escrituras. Para que você, ao sentar nesse lugar, você leia a palavra e você possa dizer, Senhor, eu estou entendendo, o Senhor está falando comigo. E se o pastor da igreja, meu irmão, ele tem também por obrigação a de te perguntar às vezes, aquela cutucada básica, meu irmão, como é que está a leitura bíblica? Você faz a mão contrária. Pastor, me explica esse texto aqui, porque eu tenho lido e não tenho entendido. Pastor, me mostra essa situação aqui, porque isso, irmão, faz com que a gente cresça juntos e que a gente sempre se volte para a suficiência da palavra de Deus. Quantos nos nossos dias têm a Bíblia nas suas mãos, mas têm buscado mais por experiências individuais, mais por fenômenos ditos sobrenaturais, mais por insinuações que dizem, olha, eis que te digo, quero conversar algo com você e essa é só para você. E tem desprezado a autoridade e a grandeza da própria palavra de Deus. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas estes, ou seja, isso que está aqui foi registrado para que você creia. Há uma questão, irmãos, além dessa. De fato, precisamos crer, mas crer em quê? Qual é a mensagem, irmãos, que é o cerne da vida da igreja? Esse é o tempo, irmãos, em que você vê slogan. Eu sou a, e tem a denominação ou a igreja. Ou então, aqui é a sua família, lugar da sua casa. Mas, irmãos, será que nós não devemos a cada dia zelar para que ser identificado como igreja seja a confissão dos discípulos? Aquilo que a própria Bíblia diz que é a confissão dos discípulos. Veja o versículo de número 31, quando João diz, para que vocês creiam que Jesus é o quê?
Ele é o... Eu queria ouvir você falando comigo. Ele é o Cristo. Meu irmão, se você ler o Antigo Testamento bíblico, de Gênesis até Malaquias, o que você vai ver era um povo que tinha a expectativa da chegada do Cristo. Um povo que gemia diante dos seus sofrimentos. Um povo que cada vez que caía em pecado, tinha que retornar até o sacerdote, tinha que ser purificado, trabalhava, mas um povo que carregava consigo a expectativa de que um dia o Messias prometido viria, o chamado Cristo, o ungido, aquele que foi dado por Deus para livrar aquele povo dos seus sofrimentos. A palavra Cristo, meu irmão, ela tem um significado tão rico, tão poderoso, que cada vez que nós lêssemos isso na palavra, a gente deveria se lembrar que era uma promessa de Deus, que estava àquela hora se cumprindo plenamente na figura do Senhor Jesus. Tudo aquilo que Abraão, quando viu Isaque sendo liberto e um cordeiro ali perto, tudo aquilo que ele almejava se cumpre em Jesus Cristo. Quando Moisés caminha com o povo 40 anos, ensinando aquele povo diuturnamente, e dizendo para aquele povo, um dia, o cumprimento dessa palavra é que vem aquele que é ungido do Senhor. Cada profeta, meu irmão, que você vai atravessando as páginas do Antigo Testamento, vai revelando que o dia do Senhor virá. O texto que nós lemos nessa noite de Isaías, se você ler os primeiros 11 versículos, ele diz assim: consolai o meu povo, leva consolo, porque vem aquele que vai ser a libertação. O próprio Isaías tem pelo menos 4 capítulos falando do servo do Senhor, o servo que viria sofrer, porque ele carregava consigo a missão de me libertar, te libertar, libertar aqueles que olhavam para o futuro, apontando que viria o Messias do Senhor. Quando João diz assim, para que creiais que Jesus é o Cristo, você deve trazer à sua memória a declaração que Jesus realmente toma dos seus discípulos quando ele diz para eles assim: olha, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? E aí os discípulos dizem, olha, uns dizem que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, um dos profetas, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Meus irmãos, olhem para nossos dias, vejam o que o mundo fala sobre Jesus. Quem é Jesus para o mundo? Mas a todo momento o Senhor também traz essa pergunta para o meu coração e para o teu coração. E você? Quem você diz que eu sou? O apóstolo Pedro, e o texto diz que ele foi movido pelo Espírito do Senhor que revelara aquela frase, aquela palavra para ele. O apóstolo Pedro diz: tu és o Cristo, para que creais que Jesus é o Cristo. Tu és aquele que é ungido de Deus, como diz o Salmo de número 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Irmãos, nós precisamos entender o valor da nossa confissão como igreja. E isso não é uma decoreba, isso não é uma frase de autoafirmação, isso não é uma frase que vem apenas retinir na nossa cabeça como um sino, mas isso, irmãos, é a declaração de um coração que entende a suficiência da palavra de Deus, mas também a suficiência desse nome poderoso sobre as nossas vidas. Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é ungido do Senhor, e quando a palavra diz ungido, você vai se lembrar dos reis do Antigo Testamento, que recebiam sobre si uma porção de um óleo muito bem preparado, que só era derramado sobre reis, que só era derramado sobre sacerdote, que só era derramado sobre aqueles que eram literalmente escolhidos por Deus para uma função específica. Quando a Bíblia diz que Ele é o Cristo, Ele foi ungido, separado, sobre Ele foi derramado o Espírito do Senhor para que Ele se encarnasse e viesse trazer a obra de libertação e redenção das nossas vidas. Não há outro, meu irmão, minha irmã, que leve o nome, a dignidade daquele que morreu na cruz por nós. E não há outro, meu irmão, minha irmã, que foi tão poderoso a ponto de vencer o último inimigo, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, o último inimigo a ser vencido é a morte, e Jesus venceu a morte. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. O mundo conhece vagamente essa expressão,
As pessoas dizem, agora quer me pegar para Cristo? Ou seja, quer me tomar por culpado? Quer lançar sobre mim uma carga que deveria ser lançada para outro? O mundo esbarra nessa confissão. Mas a igreja é aquela que declara, eu, no meu pecado, não merecia estar onde estou, mas Ele, que é o Cristo, tomou o meu lugar naquela cruz, e Ele morreu por mim e ressuscitou por mim. Louvado seja Deus. A terceira questão, irmãos, que nós vemos nesse texto, quando nós entendemos quem é o Cristo, nós vamos crendo, não apenas na sua identidade, mas na sua obra. E nós vamos recebendo o benefício dessa crença, dessa confissão. Quando nós dizemos que Jesus é o Cristo, se você observar nas palavras, irmãos, do Novo Testamento, você vai ver que essa confissão perpassa todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento também que houve em Jesus. E aí ele diz, pois sendo ele em forma de Deus, ou seja, ele tendo a mesma substância, a mesma essência, a mesma identidade, ele tendo de fato a mesma questão de ser plenamente Deus, ele não se agarra a essa questão de ser um Deus, mas ele vem humildemente para se tornar um de nós. Mas o mais bonito está nos versículos de número 9 até 11, quando Paulo diz assim, que Deus, depois que Jesus ressuscita, Deus o exalta sobremaneira. Sobremaneira é uma dessas expressões que você não tem mais palavras para dizer para como foi as coisas, mas sobremaneira é pensar no ponto mais alto que você tiver, qualquer espécie de imaginação, Deus coloca Jesus nesse ponto. Para que diante desse nome, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa é a confissão que faz com que igreja seja igreja. Porque o mundo não confessa Jesus como Senhor. O incrédulo apenas afirma sobre Jesus algumas questões de que Ele era alguém bom, que Ele é alguém destacado. Mas a igreja, irmãos, é aquela que declara que Jesus é o Senhor. Não há dois senhores, Jesus é o Senhor. Não é meio Senhor, Jesus é o Senhor. Por fim, quando nós cremos então, irmãos, o discípulo amado do Senhor diz que nós vamos ter vida. Vida no nome de Jesus. Essa é a mensagem que João traz ao longo dos seus capítulos. Se você começar a ler João no primeiro capítulo, João vai mostrar, irmãos, que aquela mesma incredulidade que pairava sobre os discípulos quanto à ressurreição de Jesus, ela pairava sobre o povo judeu. João 1,11 diz, veio para o que era seu, o povo dele. Veio para a humanidade que lhe pertencia, afinal ele era o Criador. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus, aqueles que diziam que aguardavam o Messias, não o reconheceram quando o Messias estivera no meio deles. Os seus, aqueles que eram seu povo, não o receberam. Mas João mostra, irmãos, que o Senhor é gracioso, porque logo depois ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso me inclui e te inclui, quando você confessa quem é o Senhor. Isso inclui pessoas de todos os lugares da terra. Por isso a igreja faz missões, porque o Senhor tem os seus eleitos em todos os cantos desse mundo. Em todos os tempos, o Senhor tem os seus que Ele quer usar a igreja para que vá buscá-los. Irmãos, João capítulo 3, 16, um dos versículos que a gente mais conhece, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A igreja, então, irmãos, deve zelar para que o crer seja sempre presente nas nossas vidas. Crer contra o desespero das pessoas, crer, irmãos, contra as afirmativas de que a Bíblia é mitológica,
Crer contra as expressões que dizem, olha, mas eu fui em tal lugar, lá fizeram um negócio que me fez muito bem. Fazer muito bem não leva ninguém ao céu. Fazer muito bem deixa as pessoas apenas meio que colocadas num banho de água morna, para que ela não sinta nem o gelado, nem o calor. Fazer muito bem é terreno, é temporal, é passageiro. Mas o crer dá vida e vida eterna, a despeito de tudo que passamos. João 3,36 diz, quem crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. João continua avançando, irmãos, trazendo a mensagem central do seu texto. Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E quando ele chega então nessa conclusão, ele mostra, irmãos, que aquilo que aconteceu com Tomé, o crer, o se humilhar na presença de Deus, é o que deve acontecer com a minha vida e com a sua vida todos os dias. Em todo tempo, irmãos, nós aprendermos a nos curvar diante do Senhor Jesus, diante do nome dele, dizer, Senhor meu, Deus meu. O apóstolo Paulo traz um texto, irmãos, que nós usamos quando vamos evangelizar. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 10. João diz para que você creia. O apóstolo Paulo mostra isso também. João 10, versículos 9 e 10. Vamos ler todos juntos. Vamos ler juntos? Se com a tua boca confessares como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração e com a boca se confessa a respeito. Querido irmão, querida irmã, se queremos demonstrar cuidado com a nossa igreja, essa confissão, essa declaração, ela tem que ser presente nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas orações, no nosso abraço quando alguém sofre perto de nós e nós sabemos que só Jesus pode restaurar. Nós devemos zelar para que essa expressão, irmãos, esteja presente dia a dia nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas. Porque essa também é a confissão da igreja triunfante do Senhor. Quando nós lemos os irmãos que manifestaram a palavra do Senhor no primeiro século, registrado no Novo Testamento, nós lemos isso claramente. Os irmãos viram aqui. Mas quando você lê no livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 4, no capítulo 5, você vai ver que a multidão que está sendo vista pelo próprio apóstolo João, agora lá na ilha de Patmos, quando ele recebe a revelação do Senhor, do que é a encarnação do Senhor, do que é o nascimento da igreja, a história da igreja e o futuro da igreja, é o livro do Apocalipse. Ele vê também diante do Senhor uma grande multidão impossível de ser contada. Mas essa multidão declara que o Cordeiro, ele é digno de honra, digno de glória, digno de majestade, porque com a sua morte ele pagou o nosso preço, mas com a sua ressurreição ele nos garantiu vida eterna. E essa confissão da igreja triunfante, irmãos, tem que estar na minha mente e na sua mente, porque ela será a nossa confissão quando estivermos na glória com o Senhor. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quando nós falamos, irmãos, durante todo esse mês, tem cuidado com a tua igreja. Muitas formas de ter cuidado foram expostas. Mas eu queria, nessa noite,
que você levasse essas 3 questões muito, muito cuidadas no seu coração. Lute cada dia pela exposição fiel da palavra de Deus, que é suficiente. Às vezes você está buscando ajuda em tantas coisas e você está esquecendo daquilo que de fato pode transformar a sua história a cada dia. Suficiência da palavra, irmãos, não é um dogma no sentido que a gente se agarra aquilo ali para brigar com outros. A suficiência da palavra é a nossa esperança e experiência de todos os dias, em saber que de fato a palavra do Senhor transforma a nossa vida. Quando Pedro é inquirido junto com os apóstolos em Jesus, João capítulo 6, Jesus diz: vocês também não vão embora, como tantos outros que não aguentaram esse discurso. Pedro declara: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nos nossos dias, irmãos, que isso seja algo realmente valorizado por nós. Nos nossos dias, meu irmão, minha irmã, tenha em alta conta a questão da confissão de que Jesus é o Cristo. De que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja, meu irmão, ela é um lugar de alegria, de companheirismo, de amizade, de cuidado, mas a igreja é, sem qualquer sombra de dúvida, o lugar aonde nós nos reunimos para declarar quem é o Senhor da história. Nós cultuamos todo domingo para celebrar esse nome, para declarar esse nome, para dizer para o mundo em alto bom som: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nós nos juntamos para cantar glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a raiz de Davi que venceu e vai abrir o livro no qual o meu nome está escrito, o seu nome está escrito. Por isso que nós devemos valorizar cada momento de culto, porque Jesus toma o lugar de honra e vem receber a sua adoração, irmão. E por fim, meu irmão, nós devemos ter em alta conta que o que esse mundo precisa não é do político A, B ou C. Esse mundo não precisa, meu irmão, de trabalho de ONG ou de não ONG. Esse mundo não precisa, meu irmão, das coisas mais intrigantes que nós temos visto nesses dias, que as pessoas depositam a sua fé, a sua confiança. Esse mundo precisa crer no poder de Jesus para que tenha vida e vida eterna. Os seus amigos precisam ouvir essa mensagem de você. Aqueles que você mais ama precisam ouvir essa mensagem de você. Aqueles que você tem em alta conta, dizendo como eu gostaria de dar algo valoroso para essa pessoa, esse amigo, esse parente, meu filho, meu pai, não sei. Eles precisam ter isso na sua vida. O testemunho de fidelidade, o testemunho que João deixou registrado, dizendo: olha, isso é para que vocês, crendo, tenham vida nele. Eu gostaria de encerrar essa palavra trazendo uma pergunta para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Você tem experimentado essa fé? Você tem, de fato, experimentado no teu coração a questão de ter a Bíblia como palavra revelada de Deus para você? Você tem vivenciado, meu querido, a questão de Jesus ser de fato o dono da sua história, da sua caminhada? É muito fácil dizer que Jesus é o Senhor disso, daquilo, mas de fato Jesus tem sido o Senhor do teu coração. Jesus é quem te dá a decisão sobre o seu namoro. Jesus te dá a decisão sobre o seu trabalho, sobre o que você faz ou o que você deve fazer. Jesus é quem te dá essa chancela. Como igreja, irmãos, temos zelado por isso.
gostaria de convidar você, nessa hora, a curvar a sua cabeça e falar sobre isso com Deus. Aqui eu quero voltar à experiência de Tomé. Não creu. Não vou crer enquanto eu não colocar o dedo na ferida. Mas Jesus se apresentou para ele. Nessa noite, talvez aí no seu coração você tenha dúvidas. Talvez você, ao olhar para mim, ou olhar para uma pessoa perto de você, até por constrangimento, você diga, eu creio. Mas nessa hora, o Senhor está aí para escutando o teu coração. E você pode ser sincero diante de Deus para dizer, Senhor, eu tenho dificuldade de crer. Eu quero crer, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Senhor, eu creio, mas quantas vezes eu tenho patinado, eu tenho deixado de fazer como o Senhor deseja que eu faça. E meu irmão, minha irmã, o mais maravilhoso é que, assim como Jesus foi misericordioso com Tomé, Jesus é misericordioso comigo e com você. Jesus não somente nos perdoa, mas nos toma pela mão e diz, vamos caminhar. Eu vou te fazer nova criatura, se você ainda não teve essa experiência. Eu vou renovar aquela fé que você tem tido, mas muitas vezes está tão desgastada, quando nós já cremos e temos deixado de lado o Senhor.